Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bloco Baixo. Mais uma vez estamos aqui os três para falar dos assuntos que marcam a atualidade esportiva. Vamos aproveitar para neste episódio falarmos também da Taça de Portugal e da jornada dos três grandes nesta competição nacional e também falar um bocado daquilo que foi a Semana Europeia e a prestação das três equipas e também mencionar aquilo que foi o desempenho do Braga e do Vitória. Aproveitar então para saudar o Tomás e o André. Então, como estão? Boa tarde. Vamos então começar a falar da taça. Tivemos então Sporting 6, Amarante 0. Um jogo que sinceramente foi um resultado esperado, não foi nada fora do comum, mas foi um jogo que também marcou a estreia do João Pereira. Quais são os comentários a tecer? André. Bom, como tu disseste, era um resultado esperado. O Sporting era, de longe, o favorito a vencer o jogo. O Amarante teve uma oportunidade única, os jogadores tiveram uma oportunidade única de experienciar um ambiente de um estádio, de um dos maiores estádios de Portugal. Até deu para ver alguns jogadores emocionados, ainda antes do treino, quando foram pisar o relvado pela primeira vez. Como eu acho que já disse isto em episódios anteriores, são jogos em que as equipas teoricamente mais fraquinhas têm a oportunidade de se mostrarem aos grandes holofotes. Foi isso que aconteceu. O Amarante foi a Alvalade mostrar aquilo que é capaz. Infelizmente acabou por ser goleado, mas acho que deixou uma boa prestação. Quanto ao Sporting, foi então a estreia de João Pereira como treinador do Sporting. O Sporting dominou o jogo por completo, não é? Era o que se esperava. Um destaque aqui para Marcos Edwards, que voltou à titularidade muito tempo depois, e inclusivamente até marcou um golo, um bonito golo. Também tivemos mudanças na defesa. O Sporting tem estado com alguns problemas na defesa, tendo em conta as lesões e aos problemas físicos dos centrais. O João Pereira não mudou o sistema tático que o Rubén Amorim costumava usar. O Sporting continua a jogar em 3-4-3, com 3 defesas centrais. Poupou Gyökeres, acho que fez bem, nesse sentido fez bem, João Pereira, em poupar Gyökeres para o jogo contra o Arsenal. Acabou por entrar, se não me engano, por volta dos 70 minutos. Ainda acabou por fazer um golo. E foi muito isso. Não, acho que não é um jogo onde dê para estender muito mais. Tomás, o que é que achaste tu? Sinceramente era o resultado que eu estava à espera, visto que o Amarante se trata de uma equipa da terceira divisão. Destacar também o jogo do Trincão, também faz um belo gol. Era muito fácil para os jogadores do Sporting criar oportunidades, criavam jogadas muito facilmente, visto que o Amarante não tem os jogadores ao mesmo nível, né? Claro, visto que é uma equipa da terceira divisão, foi praticamente um jogo de treino para a equipa do Sporting. Aquilo que foi a estreia de João Pereira, 6-0. Acho que também foi um excelente jogo para até mesmo para a equipa técnica aproveitar e perceber perceber aquilo que podiam ser as ideias e como implementar o futebol e as ideias que eles têm, as nuances que, querendo ou não, como vocês estiveram a dizer muito bem, a formação é a mesma, mas o João Pereira já tinha abordado na conferência de imprensa da apresentação que algumas nuances seriam diferentes, deu mais ou menos para notar ali algumas das ideias do João Pereira, assim como percebe-se que ele prima um bocado mais pelo jogo interior, mas lá está, o Amarante acaba por não ser lá um adversário assim muito exigente, então não conseguimos perceber até que ponto essas ideias realmente funcionam. Por isso é um bom resultado para o Sporting, fez o seu papel e vamos ver como é que é daqui para a frente. Passando então ao Benfica, 7, Estrela da Amadora 0.
uma noite de golos no Estádio da Luz, uma goleada à antiga, como diria Bruno Lage. O que é que achaste mais? Foi um grande jogo mesmo. É um grande jogo também de Di Maria. Não há como fugir. Em 18 minutos marca 3 golos. Completamente espetacular. Espetacular mesmo. Fazer um golaço de bicicleta. Era um tipo de gol Puskas. que lhe faltava na carreira. Faltava-lhe na carreira. Um gol de bicicleta. Ele agora disse há pouco tempo, agora o gol que lhe falta é do meio campo. Acho que foi isso que ele disse há uns tempos. É o meio campo e o golo olímpico, que ele já anda a tentar há alguns anos, né? Mas gols olímpicos ele já está habituado, já fez uns quantos gols de canto direto. Canto direto. Ele está sempre a tentar também. O Benfica faz uma primeira parte muito boa. E o Di Maria também é muito bem gerido pelo Lage, porque faz uma bela primeira parte e é logo substituído aos 65 minutos, logo a pensar no jogo de Mónaco. É substituído pelo Andoni, que também marca um gol, também tem estado muito bem sempre que entra. Tem mostrado rendimento, marca. Outro ponto em que acho que o Bruno Lage esteve muito bem foi manter o seu voto de confiança em Arthur Cabral, que manteve até ao final do jogo, mesmo depois de ele ter falhado N lances à frente da baliza. Mesmo assim, o Arthur Cabral acaba por sair com 2 golos, acaba por, digamos, quebrar o enguiço, e um deles até foi de bicicleta também. Acho que foi isso, não tenho muito mais a dizer. Um jogo que o Benfica dominou. Bom, a minha opinião é muito parecida à tua, Tomás. O Benfica deu um verdadeiro vendaval de futebol contra o Estrela da Amadora, no Estádio da Luz. Foi um jogo em que o Benfica jogou para dar e vender. Foi um jogo espetacular do Benfica, um futebol muito fluido, um grande espetáculo. O Di Maria está em excelente forma, marcou então um hat-trick, um golaço de bicicleta, jogou e fez jogar, deu assistências, participou, os jogadores todos a jogar em equipa. Vou aqui destacar um momento e um jogador, que foi Arthur Cabral, que passou o jogo inteiro a tentar marcar golo e não conseguia, sempre tentava uma e outra vez, a bola que teimava em não entrar, ele rematava a bola, ia mesmo ao ladinho, ou o guarda-redes defendia, ou ia ao poste, e há um momento em que, num dos falhanços, um falhanço de golo claro, ele cai ao chão e os jogadores do Benfica vão lá levantá-lo e incentivá-lo a continuar a tentar, porque o golo ia chegar, e assim foi. Arthur Cabral acabou por marcar 2 golos, já em tempo final de jogo. Foi um momento bonito, no meu ponto de vista, para ver o espírito de equipa e o companheirismo entre os jogadores do Benfica. É algo que o Bruno Lage está a implementar e muito bem. O Bruno Lage faz os jogadores sentirem aquilo que é o clube. O Bruno Lage sabe aquilo que é o clube, sente o clube e transpassa isso aos jogadores. Foi de facto um momento muito bonito que eu gostei no jogo do Benfica contra o Estrela da Amadora. Acho que não há muito mais para dizer. Acho que a análise está feita. Foi um jogo completamente dominado pelo Benfica e continua em excelente forma. Pegando um bocado naquilo que tu disseste agora no final, eu acho que essa imagem, inclusive, é do Arthur Cabral no chão e vai o Aursnes e o Aktürkoğlu e levantam-lhe pelos braços e incentivam. Acho que, como tu mencionaste muito bem, acaba por ser um bocado a cara desse Benfica do Bruno Lage, que com Roger Schmidt parecia mais um plantel com jogadores, e agora nós vemos muito mais uma equipa realmente ali no Benfica que está que vai se construindo, onde os jogadores são solidários uns com os outros, puxam uns pelos outros. Há mais união. E existe mais união dentro do plantel e vê-se que é um Benfica mais coeso também, neste sentido. Acho que foi um ótimo resultado para o Benfica, até a nível de confiança. Sempre
uma goleada, ainda mais a uma equipa de Primeira Liga como é o Estrela neste momento, sempre vai ser sempre uma bomba de oxigênio e uma forma também de motivar os jogadores. Era importante esta vitória para o Benfica, porque o Benfica tem sempre aquela coisa de quando volta das paragens das seleções, ou joga muito mal, ou joga adormecido, ou ganha, mas não convence, mas mete logo uma goleada ao Estrela da Amadora para mostrar que está a jogar futebol e que quer atingir grandes níveis. É uma ótima vitória do Benfica, segue nesta fase da taça, vamos ver como é que corre daqui para a frente. Seguindo então para aquele que foi o jogo, digamos, surpreendente, porque querendo ou não, o Moreirense vem jogando muito bem e já tinha roubado pontos ao Benfica na Liga, nesse mesmo estádio, mas o Moreirense elimina o Porto em pleno estádio em Moreira de Cónegos, faz uma reviravolta e tira o atual tricampeão da Taça de Portugal na quarta fase da competição. André, o que é que tens a dizer? Sim, acho que é o resultado mais surpreendente da quarta eliminatória da Taça. O Porto era, e ainda é, o tricampeão em título da competição, da Taça Rainha, não é? Como se costuma dizer. O Porto não perdia para a Taça de Portugal há 19 ou 20 eliminatórias. A última derrota tinha sido em 2021, no Estádio do Dragão perante o Braga, por um resultado de 3-2, que na altura os eliminou nas meias finais. Viu-se um Porto completamente descaracterizado. Não havia raça, não havia vontade, não havia querer. Um Porto muito descaracterizado, sem vontade de jogar, de ganhar. Faltou tudo no jogo contra o Moreirense. Daquilo que nós conhecemos do Futebol Clube do Porto, faltou tudo. Faltou tudo. O Porto entrou dominante, mas é ter bola e não conseguir fazer nada com ela. Acabaram por chegar ao gol primeiro, num grande cruzamento de João Mário e num cabeceamento de PP para o fundo da baliza. Mas a partir desse momento em que o Porto marcou um gol, desleixaram-se completamente os jogadores. Poucos minutos depois sofreram imediatamente o empate, ainda na primeira parte. Na segunda parte, é aquilo que eu disse. Não se viu o Porto na segunda parte e acabam por ser eliminados com uma grande penalidade assinalada já aos 80 e poucos minutos de jogo. Um penalti. Há quem diga que é, há quem diga que não é. Independentemente de ser ou não ser, acho que o Moreirense mereceu mais vencer o jogo, porque foi a única equipa que entrou com vontade realmente de ganhar e passar a eliminatória. E é tempo do Vítor Bruno ver e rever aquilo que realmente quer fazer com esta equipa do Futebol Clube do Porto, porque esta equipa tem muito a melhorar. Está numa fase de transição, é verdade, sim senhor, mas há muita coisa a melhorar e é uma derrota e uma eliminação perto de ser humilhante, na minha opinião, tendo em conta as últimas aparições do Porto nesta competição. Falta muita coisa a esta equipa de Vítor Bruno e realmente há muito a melhorar. Qual é a vossa opinião? Bem, eu acho que é muito o que o André disse. Há uma frase que o André disse que é muito por aí. É uma equipa com bola, mas não sabe o que fazer ela. E acrescenta isto a enorme dependência que este Porto tem de Samu. Eu acho que é gritante mesmo. Tivemos, por exemplo, o Fran Navarro na frente, esteve muito apagado mesmo. O Namaz também muito mal na finalização, novamente, um jogador que até tem lá um lance que está aí a bombar, digamos, nas redes sociais, em que ele, frente à baliza, tem um colega ao seu lado, mas vai para o remate sai completamente ao lado. Mas é isto, é a grande surpresa desta Taça de Portugal. Acho que ninguém praticamente estava à espera, apesar do Moreirense ser uma equipa orientada pelo César Peixoto, que neste momento está invicta em sua casa,
mesmo depois de já ter defrontado o Benfica, como o Gui disse há pouco, num empate a uma bola. Destaque também pela negativa os dois centrais do Porto, que acho que também não tiveram muito bem no golo, o Neon Pérez e o Tiago Jaló. E acho que é isso. Este Porto não perdia assim 3 jogos consecutivos desde 2008, só para termos uma noção desta fase que o Porto está a passar. E nessa altura a equipa era treinada por Josualdo Ferreira. Já foi há bastante tempo. E para se estar a voltar a repetir é porque o Porto está mesmo numa fase bastante má. 16 anos depois. Analisando este resultado e vendo aquilo que foram pelo menos os últimos 3 jogos do Porto, onde tem uma derrota ao cair do pano contra a Lazio, uma derrota por 4 golos, algo que não acontecia há 60 anos, para o Benfica na Luz, e uma derrota para o Moreirense, onde temos um Porto, como disse muito bem o André, longe daquilo que está perto do futebol que o Porto nos habitou pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Podemos dizer que o trabalho do Vítor Bruno, apesar de ser um trabalho de reestruturação, apesar de pegar uma diretoria nova, apesar de ter havido investimento, sim, na equipa de Porto, mas se calhar não ter sido tanto, podemos dizer que o trabalho do Vítor Bruno é medíocre, até agora, na vossa opinião? A vários níveis, sim, na minha opinião. Tomás? Eu acho que tem de fazer mais com o plantel que tem à disposição, que eu acho que mesmo assim consegue formar um bom 11, um bom 11 base. O problema é que ele também não tem o 11 base. Acho que é isso. Ainda anda muito ali à procura. Temos de ter, fazer mais. temos de ter em conta que a equipa, peço desculpa interromper, temos de ter em conta que a equipa é muito parecida, é quase a mesma do que a do ano passado. São poucas as mudanças. E o ano passado, apesar do Porto ter feito uma temporada muito abaixo da média, ter acabado muito longe do primeiro lugar, o Porto apresentava um futebol sem dúvida muito melhor do que está a apresentar esta temporada. Isto a meu ver. E acho que para um treinador que foi adjunto do Sérgio Conceição durante tantos anos, parece que aprendeu muito pouco. Isto é o meu ponto de vista. É importante mencionar que o Porto, no ano passado, apesar de ter sido em terceiro lugar, faz uma época de alguns resultados impressionantes, porque, querendo ou não, o Porto podia jogar muito mal contra as equipas, digamos, mais fracas, mas o Porto, em jogos grandes, pelo menos na segunda metade da temporada, o Porto vence o Arsenal no Dragão, Ganha ao Benfica. aplica uma goleada ao Benfica de 5-0, empata com o Sporting no apagão de mente em 2 minutos, senão o Porto ia vencer o Sporting campeão por 2-0 em casa, e vence o Sporting na final da taça por 2-1. Ou seja, mais ou menos da segunda metade da época, o Porto consegue, se calhar, encontrar-se um bocado ali dentro daquilo que seria a ideia de Sérgio Conceição para aquela equipa, e o Porto consegue apresentar um bom futebol. Voltando então aqui para o Vítor Bruno, é uma coisa que me chama um bocado a atenção, que era um ponto que era muito criticado no Sérgio Conceição e que no início da época dava-se ares que o Vítor Bruno seria diferente nesse aspecto, que era na aposta nos jovens. Nunca mais se ouviu falar de Vasco Sousa e nunca mais se viu Rodrigo Mora. O que é que justifica tão pouca aposta nos jovens que não deram provas em futebol profissional, mas no futebol de formação destacam-se pela sua qualidade, por parecerem jogar num nível acima dos jovens da mesma idade. Por exemplo, Kenda, que era colega de seleção, e é colega de seleção, do Rodrigo Mora, no mesmo escalão, por exemplo, está no Sporting a dar cartas, e o que é que falta no Porto para haver essa aposta? O que é que vocês acham? Sim, realmente é algo
algo incompreensível. O Vasco Souza acho que é o maior caso, porque começou a temporada a titular, era quase indiscutível até, e de um momento para o outro desapareceu completamente no mapa. Nunca mais jogou, deixou de ser convocado, e ninguém sabe exatamente porquê. Também a imagem do Ivan Reimer, por exemplo, que começou a temporada a titular com excelentes números. No princípio da temporada conseguiu igualar e ultrapassar os números da temporada passada, e à semelhança do Vasco Souza, foi mais um jogador que de um momento para o outro deixou de jogar, deixou de aparecer, deixou de entrar nas convocatórias, e ninguém sabe exatamente porquê, e não há explicação para tal. O Rodrigo Mora não foi tão indiscutível até então, ainda não tem tido muitos minutos de jogo, mas eu acho que é um jogador que também merece mais minutos do que aqueles que está a receber. São jogadores com muita qualidade e acho que não estão a ser devidamente bem aproveitados. Tomás. O Rodrigo Mora, na minha opinião, é um jogador que já tem mais provas dadas no futebol de formação, e nos poucos minutos que ele faz quando entra na equipa principal, vê-se que há ali muita qualidade e ele demonstra bons resultados sempre quando entra. Vejo ali um bom toque de bola e causa perigo, um jogador bastante ativo. O Vasco Souza é um jogador que, para mim, eu gostei bastante dos seus primeiros jogos titular no início da época, e também é como o André diz, não faz qualquer sentido este afastamento assim. De qualquer maneira, de repente, os jogadores são afastados, ainda por cima na idade deles. Ser afastado assim é algo que não deve ser fácil de lidar, creio, na cabeça de um jogador. Sim, Correto. porque acho que é um pouco desmoralizador, não é? Porque são Certo. jogadores que estão a dar tudo e não estão a receber os frutos daquilo que estão a plantar. Sim, era mesmo aí que eu ia. Era o meu ponto, era mesmo esse. Correto. Olha, encerrando então aqui o assunto Porto, vamos então aproveitar e pegar, já agora, na semana europeia. Tivemos então Liga dos Campeões, com a derrota, digamos, estrondosa, sim, do Sporting em casa, frente ao Arsenal. A vitória com contornos épicos do Benfica em Mónaco. O impacto do Porto na Bélgica, frente ao Anderlecht, e a vitória do Braga em casa, frente ao Hoffenheim, e empate também, um bom empate do Vitória no território do Astana, no Cazaquistão. Pegamos então no primeiro jogo, por ordem, onde temos então a goleada de 5-1 do Arsenal em casa de Sporting. O que é que vocês acharam desse jogo? Tomás, o que é que achaste? Acho que o Sporting entra muito mal na partida. Acho que é o sintoma que é mais fácil de relatar desta partida, é que o Sporting entrou muito adormecido mesmo. E isso vê-se no placar dos golos, logo um golo aos 7 minutos de Martinelli, e logo ali aos 22 Havertz, aos 45 Gabriel. São assim 3 golos de rajada, um Sporting que entra adormecido, mas depois consegue corresponder ao intervalo, no início da segunda parte, com o gol do Gonçalo Inácio. E eu, quando vejo aquela bola a entrar, pensei assim, bem, será que o Sporting consegue? Mas depois, com penalti, Saka acaba por, digamos, excluir todas as chances do Sporting remontar este resultado, e acaba com as esperanças dos adeptos leoninos, e acaba por ser, se calhar, um resultado um bocado pesado, na minha opinião, para aquilo que foi o jogo. Mas também destacar pela negativa a exibição de Frank Israel, que acho que foi algo muito, muito perturbador para aquilo que foi o jogo. Bastantes falhas mesmo. Maxi Araújo também foi um jogador que passou por bastantes dificuldades durante a partida, a lidar com o Saka, um jogador que é muito difícil mesmo de defender, um jogador, digamos, de classe mundial, praticamente,
Bukayo Saka, um grande jogador, e foi isso. Neste momento acho que não tenho mais a acrescentar. André. Foi muito isso que tu disseste, mas acho que a entrada negativa do Sporting, a entrada muito adormecida do Sporting, acho que marcou completamente o rumo do jogo. O Sporting entrou completamente a dormir e o Arsenal aproveitou e marcou 1, marcou 2, marcou 3 e foi uma primeira parte onde só deu Arsenal. Foi mesmo assim, temos que ser honestos. E foi uma primeira parte em que o Arsenal destruiu o Sporting a todos os níveis. Na segunda parte, o Sporting entra com um golo. O Sporting, ao contrário da primeira parte, entrou bem na segunda parte. Marcou um golo através de Gonçalo Inácio, de cabeça, na sequência de uma bola parada. E com o golo marcado, como tu disseste, Tomás, houve ali um buroá. Aí se calhar que dá, talvez chegamos ao empate, se calhar até damos a volta. E o Sporting fez por isso, respondeu bem. Jogou muito melhor na segunda parte. Houve momentos até em que encostou completamente a equipa do Arsenal lá atrás, mas quando o Arsenal marcou o quarto golo através de uma grande penalidade, acho que esses ânimos todos foram todos por água abaixo e infelizmente acaba por ser realmente um resultado final de 5-1 demasiado grande. Acho que é uma derrota excessiva, tendo em conta aquilo que foi o jogo. Quanto ao Maxi Araújo, teve então de defender o Saka. É um jogador então realmente muito complicado de defender. É um dos melhores extremos do mundo. E o Maxi Araújo não é propriamente um lateral esquerdo. Não está realmente habituado a defender. E quanto à exibição de Franco Israel, acho que fez um jogo para esquecer. Tirando o gol de grande penalidade, acho que o Franco Israel teve alguma culpa nos outros 4 golos do Sporting. Realmente uma exibição má, foi uma exibição má do Franco Israel. E acho que o Sporting deve melhorar a posição de guarda-redes. Não é que o Franco Israel seja mau, porque não é, mas acho que ainda não tem o nível suficiente para jogar numa liga milionária. Acho que ainda não é suficientemente bom. Talvez possa vir a ser, mas ainda não é. Acho que a posição do guarda-redes é aquela que o Sporting tem de se concentrar mais em tentar melhorar. Acho que o Israel é um bom suplente neste momento para o Sporting. Concordo com a vossa opinião e concordo, pegando já aqui nesta última parte do Franco Israel. De facto, o Franco Israel não tem apresentado, de facto ele tem feito uma boa época, mas ele tem um bocado dessa inconstância, porque da mesma forma que se a equipa estiver bem, ele consegue se manter seguro. Quando ele enfrenta, ou quando o Sporting enfrenta uma equipa onde o guarda-redes é muito acionado, o Franco Israel tende a responder mal a esses casos. Sinceramente, eu achei o jogo do Arsenal muito parecido com o jogo do City. A única diferença foi, na primeira parte, as bolas do City não entraram e as bolas do Arsenal entraram, e o Sporting conseguiu empatar o jogo na primeira parte. Não, a mesma entrada a dormir do conjunto leonino, sofrer gol cedo, o Sporting mais ou menos ali naquela fase entre o quarto de hora e a tentar ali pegar no jogo e tentar sentir o jogo. O Arsenal muito ciente daquilo que ia fazer ao Alvalade, muito consciente daquilo que tinha que fazer, marcação muito bem ajustada, pressão alta, a não deixar o Sporting sair a jogar de trás, o Sporting sempre a tentar sair a jogar de trás, muitas perdas de bola no meio campo, que também erro de tática de Sporting, ou erro mais para o João Pereira, que se percebe em experiência. João Pereira inicia o jogo com Marcos Edwards, que diferente do Pote, ele é um extremo, e o Pote pode ser um extremo, pode estar ali mais passa a expressão, como chamamos no futebol, vagabundo.
onde pode baixar para fazer a pressão e ser um terceiro médio para fazer frente então aos 3 médios do Arsenal que se apresentavam no jogo, que era Declan Rice, Thomas Partey e Martin Odegaard, que eram os 3 homens que saíam ali no meio campo, e quando recebeu a bola os 3 era quase um meinho com os jogadores do Sporting e era muito fácil o Arsenal sair a jogar. 3-0 na primeira. Grande jogo do Odegaard. Grande jogo do Odegaard, que mostrou toda a sua qualidade. Ele inteiro é dos melhores médios do mundo, quiçá os melhores jogadores do mundo. É um jogo que na primeira parte é de um sentido só, segunda parte, como eu disse, muito semelhante ao City. O Sporting começa a carregar, o Sporting acha um gol no início da primeira parte, joga muito bem a segunda parte, vai encostando o Arsenal, boa exibição também, não se falou muito do David Raya, que quando foi acionado fez grandes defesas e defesas cruciais para manter o jogo. Ele faz uma na primeira parte ao remate do Kenda, muito venenoso, que é para a baliza, faz outra na segunda parte também, que impede ali o segundo gol do Sporting, que daria ali mais força ainda à reação que ia-se construindo, e posteriormente o Sporting tem um penalti assinalado para o Arsenal. O Arsenal faz o quarto golo. Depois do quarto golo o jogo fica um bocado morno, e depois ali, quase como quem não quer nada, o Arsenal faz o quinto golo, uma falha do Israel, espalma a bola para a frente ao remate do Mikel Merino e golo do Trossard. Eu acho que é um bom choque de realidade para o Sporting, que se calhar já andava um bocado nas nuvens a achar que seria tudo fácil, e acho que também é um bom choque para o João Pereira e para o plantel, para perceber que tem que trabalhar muito para vencer. Acho que é importante. Foi um resultado que, de certa forma, não atrapalha muito aquilo que são as contas do Sporting, porque se calhar no início, quando nós vimos o sorteio, achávamos todos que o Sporting ia perder justo por Arsenal, se calhar não 5-1, mas se calhar era um resultado um bocado esperado. Mas é um resultado, se calhar, que, como eu disse, mete os pés no chão à equipa do Sporting. Passando então para o jogo de quarta-feira. Benfica, ou Mónaco-Benfica, um jogo que o Mónaco desta temporada tem-se apresentado como um Mónaco que está a surpreender toda a gente, porque é um Mónaco que faz, dentro da sua casa, as equipas sofrerem, e não foi diferente com o Benfica, pois não, Tomás? Não, já tinha acontecido isso mesmo com o Barcelona, mas este jogo com o Benfica, creio que são 3 pontos muito importantes para o Benfica nesta caminhada da Champions. Neste jogo destaco uma péssima primeira parte do Benfica. É verdade, o Benfica entra muito mal na primeira parte, em que acaba por entregar a iniciativa de jogo ao Mónaco, o que fez com que o Mónaco adiantasse no marcador. Mas na segunda parte verificou-se o contrário, com uma grande entrada do Benfica, logo com o gol do Pavlidis, fruto de um erro na defesa monegasca. Depois também aos 84 e aos 88 vimos 2 coelhos serem sacados novamente da cartola de Di Maria, que já o tinha feito contra o Estrela da Amadora para a taça, mas desta vez foi com assistências. 2 assistências bastante parecidas, 2 cruzamentos, um para Artur Cabral, outro para Amdouni, cruzamentos completamente teleguiados com um jogador destes. Acho que não faz sentido aquilo que se discutiu há uns tempos atrás de Di Maria ser um ponto negativo nesta equipa, creio. Acho que está provado nestes últimos 2 jogos, mas mais que isso, que Di Maria é um jogador que é para acrescentar, e é um jogador de luxo que acho que calça em qualquer dos 3 grandes de Portugal, e acho que é isso. Benfica sai de Mónaco com 3 pontos, que acabou por ser o mais importante. André? Concordo contigo, Tomás. O Benfica entrou mal no jogo. O Mónaco esta temporada está a apresentar um excelente futebol. É uma equipa cheia de jovens muito talentosos. E realmente em casa
são uma equipa muito difícil de bater, fora também, mas principalmente em casa. Já derrotaram o Barcelona em casa. O Barcelona que está a ser uma das melhores equipas desta temporada também. O Mónaco entrou a ganhar, um gol marcado relativamente cedo. O Benfica não fez uma boa primeira parte, não fez. O Mónaco levava uma ideia de jogo muito fixa, sabiam perfeitamente aquilo que queriam. Na segunda parte, aliás, ainda na primeira parte, para além do gol do Mónaco ter sido marcado cedo, temos de ter em consideração que talvez Carreras e Florentino talvez devessem ter ido tomar banho mais cedo. Pelo menos o Carreras, acho que lhe foi perdoado de forma bastante clara ao segundo amarelo, numa entrada bastante perigosa de Carrinho. Um amarelo que lhe foi perdoado. Por um lado ainda bem, não é? Porque acabou por ser importante no resto do jogo. Na segunda parte, não foram expulsos os jogadores do Benfica, mas foi expulso um jogador do Mónaco. Com a expulsão do jogador do Mónaco, o Benfica começou a adiantar linhas, acabou por chegar ao empate num disparate completo da defesa do Mónaco, uma falta de comunicação entre o guarda-redes e a defesa central, que acabou por deixar Pavlidis de frente para a baliza aberta, que foi só encostar para dentro do gol. E assim o Benfica chegou ao empate. Mas mesmo assim, mesmo com 10 jogadores, o Mónaco continuou a jogar muito bom futebol e a debater-se de igual para igual com o Benfica e consegue chegar ao segundo gol, um excelente gol, e fazer o 2-1. Com o aproximar dos minutos finais, o Mónaco começou a atrasar linhas, começou a atrasar as linhas a tentar defender o resultado, e foi o momento em que Di Maria fez a sua magia, não é? O Di Maria estava visivelmente cansado, a pedir substituição, mas apesar do corpo e mente estarem cansados, os pezinhos continuam em jogo e conseguiu fazer 2 assistências brutais para uma reviravolta épica no marcador, que acaba por dar 3 pontos, como disseste, Tomás, 3 pontos importantíssimos na caminhada do Benfica nesta fase de liga. Epá, é pegar também nessa parte final. Di Maria, de certa forma, é daqueles jogadores que ganham jogos. Jogadores desse tipo, do Di Maria, são jogadores indispensáveis, são jogadores que o treinador sempre vai querer o jogador em campo, ainda mais em condições como a que o Benfica se encontrava no jogo. E é aproveitar enquanto temos jogadores como o Di Maria cá na Liga para desfrutar e viver, acima de tudo. Eu acho que é um jogo, eu acho que é uma vitória muito importante e muito boa para o Benfica, porque era um jogo que tinha tudo para o Benfica perder. Desde a primeira parte começou por ser muito má. O Mónaco entra no jogo com muito mais vontade de ganhar que o Benfica. O Mónaco faz um jogo para estar ali a ganhar à vontade. O Benfica controla muito bem o jogo. O Benfica não conseguia começar a sentir o jogo, não conseguia impor-se no jogo. Parecia ali meio aflito, parecia ali meio sem direção. Vai ao intervalo, volta, começa ali muito bem a segunda parte, tem ali o golo de empate que surge de um erro do Mónaco. Depois tem ali o segundo golo que acaba por ser anulado também, que seria o golo do Bá. Começa ali uma reviravolta, mas depois há a expulsão do jogador do Mónaco, do Singo, e parece que o Benfica volta a dormir. Parece que o Mónaco começa a mandar no jogo com 10 jogadores, começa a impor o seu jogo com 10 jogadores, e o Benfica ali mete-se a dormir e quase que não leva 2 golos de uma equipa de 10 jogadores, porque não aconteceu. Mas lá nos minutos finais aparece o super-homem Di Maria e traz essa vitória para a luz e traz esses 3 pontos para o Benfica super importantes.
Fechando então aqui a parte da Liga dos Campeões, temos então o Benfica com 9 pontos, temos o Sporting com 10 pontos, ambas as equipas a disputarem ainda o apuramento, a tentar o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões e a tentarem garantir já na próxima jornada, com a possibilidade de garantir já na próxima jornada, pelo menos os playoffs da Liga dos Campeões. Lembrando que neste novo modelo de competição temos esta fase de playoffs da Liga dos Campeões. Deixamos então a Liga dos Campeões, vamos para a Liga Europa, onde nós temos duas equipas portuguesas, pegando então na mais relevante delas todas, com todo respeito ao Braga, no empate do Porto na Bélgica. O Porto, que já vem de 4 jogos sem vencer, chega à Bélgica contra o Anderlecht, onde o Porto era claramente o favorito, e empata. O que é que tens a dizer, André? À semelhança do jogo do Moreirense, voltámos a ver um Porto muito descaracterizado. Acho que não vale a pena voltar a repetir as mesmas características que foram apresentadas no jogo contra o Moreirense. Foi basicamente aquilo que se voltou a ver no jogo contra o Anderlecht. O Porto marcou 2 golos, sim, é verdade. Quase ganhou, acaba por se deixar empatar pela segunda vez, já nos minutos finais, com uma infelicidade de Otávio, que acaba por desviar a bola, traindo o Diogo Costa. Mas voltamos a ver um Porto muito aquém daquilo do esperado, a continuar a fazer uma campanha europeia muito aquém do esperado. Neste momento encontra-se apenas a 1 ponto dos lugares que são eliminados, em que as equipas são eliminadas diretamente, nem sequer nos playoffs fica, ou seja, está a 1 ponto de ser eliminado o Futebol Clube do Porto e tem de fazer um final de campanha europeia, de fase de liga, com margem de erro 0. O Porto tem 0 margem de erro na restante fase de liga, se quiser dar seguimento às competições europeias. Tem sido mesmo umas competições europeias muito fraquinhas do Futebol Clube do Porto, muito aquém do esperado, com um futebol paupérrimo. Apesar de marcar golos, falta atitude. Falta muita atitude aos jogadores. É basicamente aquilo que se viu contra o Moreirense. Tomás. Novamente volta-se a repetir, o Porto em vantagem no marcador e acaba por sofrer. Mas também, na minha opinião, este era um jogo que só havia uma hipótese, era vitória ou vitória. Mas também quero destacar o Anderlecht, que vinha de uma vitória de 6-0 contra o Ghent e um jogo fora, lá na Bélgica. Não era um jogo, digamos, fácil de todo, mas na fase que o Porto apresentava, Vítor Bruno, para responder aos adeptos insatisfeitos, só tinha uma hipótese, era ganhar este jogo. Optou por mudar o eixo defensivo, dando a titularidade ao Otávio, uma novidade, no lugar do Tiago Jaló. Acho que não foi por aí que o resultado não foi o esperado. Creio que o Otávio não teve mal de todo. Destaco também a bela entrada do Fábio Vieira na segunda parte, em que entra e acaba por marcar logo o segundo golo do Porto. E não tenho muito mais a acrescentar, visto que não tive muito tempo também para ver o jogo, estava ocupado. Muito bem, mais um jogo em que o Porto apresenta-se sem alma, mais um jogo em que o Porto, eu acho que acima de tudo o que está a acontecer com o Porto, pelo menos nos últimos jogos, e nota-se, é que os jogadores estão desconfortáveis em estar nessa posição de não estar a vencer, e nota-se um nervosismo de tal forma e uma falta de confiança de tal forma que, se olharmos para o lance do primeiro golo, vemos o PP, que é um dos melhores jogadores, se calhar, do plantel, completamente perdido na forma como carrega a bola para trás, perde a bola e dá origem
ao primeiro gol do Anderlecht. E vê-se ali no final os jogadores todos a prestarem o apoio, sim, ao PP, muito bem, mas nota-se que falta ali, pelo menos na equipa, e isto quando transparece para a equipa, tem muito do treinador. Nota-se que falta ali aquela alma, aquela garra, aquele espírito do Porto, aquela digamos, arrogância, aquela boa arrogância que o jogador do Porto tem, que é o ser um jogador a Porto, de representar um clube como o Porto, um clube grande europeu que tem que vencer esse tipo de jogos, principalmente frente a adversários desse nível. Com todo respeito, o Anderlecht é uma grande equipa belga, um histórico da Bélgica, mas não tem o pedigree europeu que o Porto tem. E então esta prestação europeia do Porto, pelo menos está a servir um bocado a nível negativo para baixar a reputação do clube, e tenho consciência e acho que os jogadores têm noção disso e devem trabalhar para isso. Agora, se a solução passa por Vítor Bruno, cada vez mais os adeptos têm desconfiado e se calhar são mais da opinião que não, porque o Vítor Bruno, pelo menos nos últimos jogos, tem-se provado ser se calhar um erro de casting. Sim, vou concordar contigo, e é uma descaracterização total da equipa do Futebol Clube do Porto, porque nós estávamos habituados, pelo menos nos últimos anos, mais precisamente na era de Sérgio Conceição, estávamos habituados a ver um Porto a dar tudo. Então, havia jogos em que o Porto perdia, mas havia um sentimento de orgulho porque tinham perdido, mas tinham dado tudo até ao fim. Sim. Hoje em dia não se vê isso no Porto. Não se vê. Não há vontade. É uma descaracterização total. Sobre o assunto do Vítor Bruno ter sido uma aposta errada ou não, na altura em que o Porto estava sem treinador, depois do Sérgio Conceição ter rescindido o contrato, eu acho que apostar em Vítor Bruno era uma opção óbvia, não é? Porque era um homem da casa, já estava no Porto há vários anos, foi adjunto do Sérgio Conceição durante 7 anos no Futebol Clube do Porto, era o homem da casa, conhecia tudo e mais alguma coisa, de trás para a frente e de frente para trás. Contudo, acho que está a mostrar a tal inexperiência ainda, porque ainda é apenas a primeira temporada como treinador principal de um clube, e acho que ainda é demasiado inexperiente para treinar uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Correto. Olha, vamos então aproveitar e agora, antes de encerrarmos o nosso episódio, fazer então aqui uma menção. Viram o jogo do Braga? Tem alguma coisa a dizer? Braga e já agora também o Vitória na Conference, que vai empatar o jogo contra o Astana, a vitória do Braga em casa contra o Hoffenheim, que também já tinha defrontado o Porto e perdeu por 2-0. Nesta jornada foi defrontar o Braga e perdeu por 3-0. Algum de vocês viu o jogo? Tem alguma coisa a comentar? Eu posso comentar, vou começar pelo jogo do Braga. É uma vitória importantíssima do Braga nas competições europeias, uma vitória espetacular, 3-0 contra o Hoffenheim. Não era um adversário nada fácil, deu para ver contra o Futebol Clube do Porto que o Hoffenheim é bem capaz de jogar de igual para igual. Apesar de ter perdido no Dragão por 2-0, jogou bastante bem. Contra o Braga fez uma exibição de gala. Acho que o Bruma volta a destacar-se pela positiva. Acho que é perfeitamente visível aquilo que é um Braga com e sem o Bruma. O Bruma melhora por melhora muito o jogo do Braga a todos os níveis, principalmente ofensivo, não é? Fez um jogo espetacular o Bruma. O Braga, no geral, fez um jogo espetacular. Uma vitória, volto a repetir, importantíssima. Sobe muito na tabela classificativa com estes 3 pontos
e foram 3 golos espetaculares. Quanto ao Vitória de Guimarães, se calhar para muitos possam pensar, era uma equipa tão acessível, acho que o Vitória de Guimarães tinha mais que a obrigação de vencer. Não é bem assim. Este empate não mancha nem de perto nem de longe a excelente campanha europeia que o Vitória está a fazer na Conference League. Era uma deslocação, ao contrário do que muitos possam pensar, complicada. Era uma deslocação ao Cazaquistão, é uma viagem longa. Os jogadores do Vitória não estão habituados a fazer este tipo de deslocações e este tipo de jogos para competições europeias. Contudo, acho que foi um excelente resultado numa deslocação, como eu já disse, não é nada fácil, uma viagem muito longa. Acho que o empate lá no Cazaquistão, não me lembro do nome da equipa, algum de vocês me pode... Externo. Exatamente. Acho que o empate é um excelente resultado lá no Cazaquistão, tendo em conta essas condições. Falando do Braga, grande resultado mesmo. Um Hoffenheim também um pouco mais em baixo daquele que vimos no Dragão, mas claro, grande jogo do Bruma. O Bruma é daqueles jogadores que, quando está no dia dele, no dia sim, é um jogador que vale a pena, paga o bilhete completamente, e logo aos 2 minutos entrou logo a marcar, fazendo com que o Braga entre muito bem na partida. Também logo seguidamente aos 8 minutos Roger Fernandes, também outro craque que o Braga tem, um jogador com grande potencial. Também destacar Gabriel Martínez, um jogador que gosto muito, que era do Girona, um extremo espanhol, muita qualidade, aconselho a verem também. E acaba por ser isso, é um belo jogo do Braga, um jogo bem conseguido. Já há algum tempo que não víamos isto no Braga, de Carlos Carvalhal, e é preciso, porque o futebol português não é só os 3 grandes, também temos de ter o resto, e o Vitória está a confirmar isso, está a apresentar grandes resultados na Conference League. O jogo no Cazaquistão acaba por não ser um resultado muito bom, mas acabo por concordar com o André. É um jogo que também não era fácil, não está mal e não mancha de todo a campanha que está a fazer, a enorme campanha que orgulha todos os portugueses amantes de futebol. Muito obrigado, pessoal, pelos vossos comentários. Encerramos então aqui assim mais um episódio do Bloco Baixo. Espera aqui, desculpa-me interromper. Antes de encerrarmos o episódio, queria falar aqui com os nossos caros ouvintes e pedir em nome de todos imensas desculpas pelo atraso na publicação deste episódio, que se deve pura e simplesmente devido a motivos profissionais. Correto. Eu assino em baixo no pedido de desculpas do André e desejo a vocês o resto de uma ótima semana e também dizer, claro, para vocês continuarem ligados na nossa página no Spotify, o Bloco Baixo, e também na nossa página no YouTube, o Bloco Baixo, que nós continuaremos a disponibilizar os episódios por norma à sexta-feira. Esta semana saiu um bocado mais tarde, mas como o André disse, foi simples e puramente por motivos profissionais. A todos vocês, uma boa semana, um grande abraço e sejam felizes. Grande abraço.